Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom dia, querida Vanessa, que posso solicitar aqui para a gente conversar. Acho que é solicitar participação, né? Para eu poder aceitar. Uma boa noite a todos, boa noite, meus amores, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Não. Vou aguardar só a Vanessa, pedir solicitar participação, tá, Vanessa? E aí a gente começa. Hoje vai ser especial. Um abraço aí a todos que estão chegando. Só gente maravilhosa. Agora sim. Aguardar aqui ser reconhecido, se a internet permitir. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Olá, Boa noite, tudo bem, querida? tudo. Que honra ter você aqui. Eita, caiu até aqui. Eu posso estar um pouquinho, sou bem próxima. Que bom que você está Tudo aqui. bom? É uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite. Olha, as pessoas que não conhecem, que estão chegando agora e que são aqui do nosso Instagram, que o pessoal que é da filosofia de Fátima conhece muito o teu esposo, né? Que é o maestro Vinícius Marques da música Habita em Mim, mas não sabe que essa mulher fantástica, que é psicóloga, dona de casa, guerreira. E vocês moram em Serrinha, Vanessa? Sim, atualmente, né? Antes eu morava em Riachão, mas aí hoje, depois que eu vim aqui para Serrinha, trabalhar para de Vinícius, Que beleza. aí hoje eu moro aqui em Serrinha. Que beleza. E eu queria que você se apresentasse. Desculpa o barulho, que aqui como é subúrbio, então é Eu vou cachorro. aumentar um pouquinho, tá bem baixo, Deus. Tá. Aí. É porque aqui é subúrbio, então é cachorro latindo, é moto passando, é tudo assim. Para as pessoas que estão chegando agora e que talvez não lhe conheçam ainda, se apresenta para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa Mendes, eu sou psicóloga, trabalho com a saúde mental e emocional da mulher. Tem um trabalho aí que eu tenho desenvolvido, né? Já faz um tempo, e agora na quarentena convidei pessoas comprometidas com o movimento, né? Que é a Major Denise de Salvador, que ela é a fundadora do Ronda Maria da Penha, uma advogada chamada Andressa, que ela tem, né, especialização no direito da mulher. E aí, se vocês quiserem conhecer, essas lives ficaram salvas. Eu falo, Fernando, por questão de informação, tem muito conteúdo que essas pessoas, como têm esse trabalho, né, de ativismo, tem muito conteúdo lá. Então, assim, o meu trabalho é voltado para a saúde mental e emocional da mulher e sempre eu estou estudando, sempre eu estou pesquisando, sempre eu estou pronta também para ajudar o social, porque a gente precisa estar todo mundo junto para poder, né, destruir esses pensamentos machistas de posse, de desigualdade. A gente precisa que todos os seres humanos, independente do gênero, tenham dignidade, né? Tenha o direito de vir, seja respeitado. Então, o meu propósito, o meu objetivo é esse. E fiquei muito feliz no seu convite. E quando eu vi o post do Carta de Fátima, eu fiquei tão feliz. Eu falei, que legal que eles estão com esse projeto. Que ótimo. E vai ser muito útil as perguntas que nós vamos fazer para você pelo seguinte: nós temos esse trabalho aqui, só que por conta da pandemia ele ficou online, né? Ele ficou para ser realizado um diálogo, uma conversa. Mas como é um bairro, é um dos piores IDHs aqui do Rio de Janeiro, então há muitos casos, não sei por que associar isso, mas há muitos casos de violência doméstica. Na pandemia aumentou. Então, muitas mulheres têm vergonha de falar. Algumas que vieram falar comigo, casos graves, por exemplo, já teve moças, adolescentes, falar que foram estupradas pelo próprio pai. E são coisas gravíssimas, né? Então, para não a gente perder tempo, porque além das pessoas que estão chegando agora, vai ficar registrado, vou te passar esse vídeo
e vamos divulgar também em outros canais, porque é importante que as pessoas tenham acesso a isso, né? Qual o papel do psicólogo no atendimento à mulher em uma situação de violência doméstica? O papel do psicólogo, né, nossa atuação ela vai estar voltada para a qualidade de vida do sujeito, né? E nesses casos, a gente precisa estar acolhendo essa mulher, estar entendendo o contexto dela todo, respeitando, né? Não tendo nenhum tipo de preconceito, totalmente desnudo de preconceito, né? E garantir para essa mulher os direitos dela. Então, assim, adiante da escuta, que é o trabalho do psicólogo, a gente precisa orientar essa mulher com as medidas que devem ser tomadas, né? Porque a gente sabe também que tem 5 tipos de violência que eu vou estar falando, e esses 5 tipos de violência, muitas das vezes a gente fala muito da violência física, e aí tem mulheres que chegam com demandas de violência psicológica, e elas não têm noção de que aquilo é uma violência e que elas podem, né, tá tomando as devidas medidas, porque já está comprometendo a saúde mental. Então, a gente tem o papel de psicoeducar essa mulher, tá informando a ela que aquilo é uma violência, que aquilo tem uma consequência. E o que eu acho bem interessante, Fernando, é que, assim, quando chega demandas, independente de contexto socioeconômico, né? Tem mulheres que têm aí cargos de, né, doutorados em universidades, mulheres que são conhecedoras da lei, mas quando ela está dentro da violência, ela é uma pessoa, como todas as outras, que fica, né, paralisada com aquilo, que ela começa a adoecer e que ela já não tem essa consciência despertada de que ela está sendo vítima de uma violência, né? Então é muito importante que o psicólogo ele identifique, que ele acolha e que ele psicoeduque, para que já teve casos, né, na minha prática de uma mulher chegar para mim e falar, né, eu tenho medo do meu marido, ele nunca me agrediu. E aí eu tentar entender por que esse medo. Mas era uma agressão verbal, era uma voz, um tom de voz alto, era reprimindo essa mulher, era diminuindo esta mulher. Então, quando tinha discussões que esse homem alterava a voz, a mulher sempre mandava uma mensagem para alguém, né? Olha, se acontecer alguma coisa comigo, pode ter sido meu marido, né? Então, assim, são coisas que não são notificadas, mas que geram um prejuízo emocional bem grande. E no caso da violência que a gente percebe, né, casos de emergência mesmo, de todos são emergentes, né, mas casos mais comprometedores a gente tem que encaminhar, né, é por isso que o psicólogo ele tem que estar capacitado, tanto da questão legislativa quanto da questão do suporte da rede de apoio social e da saúde para estar encaminhando, né, porque tem vai depender muito de cada cidade, de cada estado, a rede de apoio, né? Mas geralmente é CRAS, é CREAS, hospitais, buscar registrar a ocorrência, né? O boletim. Então é muita informação que o psicólogo ele tem que estar atento para dar essas informações para o paciente, porque até a forma de dar informação a gente tem que ver se aquela pessoa vai compreender, que linguagem a gente está podendo usar no meio social mesmo. Eu já tive experiência de trabalhar em CAPS e eu já tive muitos casos de violência física e psicológica e o adoecimento ser decorrente dessas violências. E aí eu tinha um grupo que foi desenvolvido com uma colega minha de apoio para essas mulheres. E então eu tinha uma linguagem bem acessível para o contexto de cada uma delas, para que elas tivessem, né, esse apoio, esse suporte e entendessem o que é que elas poderiam, a partir dali, estar fazendo. E claro que a gente também orientava, mas claro que a pessoa ela tem que ter, né, essa noção do que é que está acontecendo com ela, entender e buscar ajuda. Então, assim, são várias estratégias também, a estratégia de plano de segurança, e é importante que o plano de segurança, ele pode vir dos vizinhos, né? Você que é vizinho e você percebe que tem alguém que está passando por uma situação de violência, você pode, né? Seja uma menina que está sendo estrupada pelo pai, seja agressão física, né? De irmão, de tio, de usuário de droga que vive dentro de casa, né? Várias situações.
a gente pode, né, tá acolhendo essa pessoa. Olha, eu tenho percebido que está acontecendo algumas coisas na sua casa que não estão sendo saudáveis para você. Você quer conversar, né? Se Uhum. você tiver uma proximidade com aquela pessoa, e aí você ter assim um código, né? Geralmente a gente fala, né? Bota uma toalha na janela, tenta botar alguma coisa na sua rede social, né? Um coração lilás, para ver que você está passando por violência, porque agora na pandemia está bem mais complicado, né? Às vezes a pessoa tem o Sim, seu com certeza. celular tomado, Uhum. então a gente precisa estar criando estratégias, né, do meio, da vizinhança, dos colegas de trabalho, de amigos, não só esperar, né, pelos profissionais, mas a gente também pode estar ajudando, porque a mulher em situação de violência é um problema de saúde pública, né? É um problema social, porque criança sofre, família toda sofre, e a gente precisa estar dando esse suporte. Então, é muito importante que a gente não precisa ser um profissional de saúde, ser um profissional da justiça, para a gente poder, assistência social, para a gente poder estar dando esse suporte. Claro. E assim, desculpa lhe interromper. Existem algumas coisas também que às vezes a sociedade ela ela converge de acordo com suas ideias. Eu vou dar um exemplo pessoal. Hoje eu fiz um post, né, no Instagram e pedi para o pessoal do Facebook colocar lá, que muita gente dá para acessar, que era sobre essa coisa, porque eu acho que a luta, né, mudando um pouco do assunto para voltar, racismo, homofobia, a violência contra a mulher, tudo tem que ser lutado todos os dias, não por um movimento só, né? E aí eu coloquei assim, que toda a vida humana é válida. Gente, olha, interpretaram errado meu texto, me chamaram de fascista, racista, bicha, e aí eu fiquei assim, o que é que eu faço agora? Parece que quando a gente perde o argumento, a gente agride. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi muito coisas assim. Ah, ela foi estuprada porque usa uma roupa curta. Esses absurdos. Ah, ela foi espancada porque ela olhou para fulano. Quer dizer, o cara olha, o cara faz. E existem algumas demandas também que acontecem muito aqui. O cara olha, você não precisa trabalhar. Para que você vai trabalhar? Eu dou tudo para você. Eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo, e você vai ficar ali. Quer dizer, acaba que a mulher, às vezes, não estuda, não trabalha, e fica dependente também daquele marido, e aumenta essa questão do machismo. Né? Em relação à sua experiência, essas demandas, né, das mulheres estarem cientes que pode estar numa situação de violência, elas sempre estão cientes, você tocou nisso, mas acho que é importante, elas sempre estão cientes que podem estar numa situação de violência psicológica ou moral, ou não, elas não têm essa ciência. Você fez essa pergunta e tem alguém aqui que fez até uma pergunta, né, nesse mesmo contexto, que como a gente ajudar alguém que está em violência psicológica, né? Porque a gente não consegue perceber fisicamente que tem ali, né, alguma agressão física no corpo dela, algum hematoma, como ajudar? E aí, essa questão dessa pessoa que fez a pergunta aqui, deixa eu ver aqui, alguém que fez aqui, não lembro. E eu sou. Achou? Nossa, acho que é Flávia, não, foi Yara. Yara Nunes. Então, assim, a gente já vai responder isso. Pegando, né, um gancho no que você falou, a gente vem de uma sociedade, né, de muitos anos, de séculos, né, até, onde a mulher ela tem esse lugar de totalmente submissa, que ela não pode falar, que ela não pode se expressar, porque tudo isso é distorcido. Então, a gente percebe que o lugar da mulher, ele sempre foi retirado dela, esse espaço dela, né? Então, assim, o machismo ele acontece há muito tempo. Então, a mulher ela não tem esse direito de vestir do jeito que quer, ela não tem direito de falar, ela não tem direito de sorrir porque ela está se jogando para um homem, se a mulher sorri, se ela olha diferente, né? Ela seduz, né? E aí tem vários mitos, né? De manjada, sereias do mar, tudo isso, que a Uhum, mulher sempre tem esse símbolo sensual de Afrodite. uhum, Então, sempre a gente foi colocada. Quando é conhecedora, é bruxa. Quando é sensual, ela vai te enfeitiçar. uhum. Então, sempre teve rótulos em relação ao gênero da mulher. E aí, essa questão da experiência,
eu sempre tenho casos que chegam assim, de pessoas, até das lives, Fernando. Teve uma live que eu fiz com a Major, que depois uma pessoa me mandou um direct dizendo, eu passo por violência psicológica, mas eu não sabia. Depois da live foi que eu identifiquei. Né? Então, por quê? Porque quando alguém te pega no braço e fala, entre agora, você vai ter que sair daqui. É um tipo de violência, porque você não tem direito de ficar em um local porque a pessoa não permite. Né? Então, assim, várias situações a gente percebe que a pessoa ela vive a violência psicológica, mas ela entende que é um processo natural, né, do homem. E aí a gente teve uma situação em que eu conversava com a paciente que ela disse: eu não percebia que eu sofria violência porque desde minha avó e a minha mãe dizia não, é coisa de homem. Você não precisa se importar com isso, né? Então, nós mulheres mesmo temos essa fala machista porque a gente foi o tempo todo reprimida. Então, quando o homem ele levanta a voz, quando o homem diz o que você tem que fazer, quando ele se apresenta como dono, como tem posse, já está naturalizado esse processo. Então, muitas das mulheres vão sofrer, mas não vão identificar que ali é uma violência, né? Que ele só estava irritado. E a gente tem que dar conta do desequilíbrio emocional dos homens. Acontece muito de você chegar em uma casa, né? E aí a mãe ter que conter as crianças, ter que se conter, falar baixo, porque o cara tá assistindo, que o cara tá fazendo alguma coisa e não pode estressar e irritar ele, porque senão ele vai, né, virar a fera da casa. Então, nesse contexto, a mulher também está sendo violentada porque ela não pode ser ela e os filhos não podem ser criança. Então, várias situações a gente ainda não consegue perceber que a fala da mulher ter que dar conta do emocional do homem. Ela foi estrupada porque ela estava com uma roupa curta, então ela tem que dar conta desses impulsos, né? Desses distúrbios desse homem. Ela tem que dar conta se ele agride ela. Então, assim, a gente não está aqui para estar sendo regulador de desequilíbrio de ninguém, seja homem ou mulher. A gente está aqui para cada um procurar sua ajuda. Se você vê que tem um problema com você, vai procurar ajuda. Você não tem que descontar em ninguém, quebrar as coisas da casa, jogar o material de trabalho da sua mulher fora, roupa, cortar cabelo dela. Isso não existe, né? Isso é de alguém doente que precisa se tratar. Então, existe sim muitas mulheres que ainda não se dão conta, porque a sociedade naturaliza o homem como o gênero agressivo, que é comum, e a mulher aquela que tem que se manter em relações altamente, né, abusivas. Sim. E tem uma coisa que o Emerson, é até de Feira de Santana, próximo de vocês, comentou, que é sobre o estupro marital, né? Quando o cara chega, sei lá, drogado, embriagado, e faz, olha, hoje... Tem até não sei qual era a novela que tinha isso, o cara fala, olha, lave-se que hoje eu quero lhe usar. Quer dizer, a mulher é objeto, né? E a gente acaba naturalizando como uma brincadeira, mas isso existe. Então, quer dizer, é chegar, a delegacia é obrigado a fazer. Assim, isso é um estupro marital, né? Isso eu fiz até uma matéria, um material sobre isso, que eu coloquei no blog, voltado à lei sobre isso. Pode falar, por favor, você quer O falar? estupro conjugal, ele é muito comum. E, assim, teve casos que eu já tive casos da mulher me dizer que o cara chegava cansado do trabalho, aí tinha que dormir cedo, colocava o celular dele para despertar, né, 2, 3 horas da manhã, para poder ter relação sexual com ela, sem entender se ela estava cansada, porque ela tinha botado o filho para dormir, feito o almoço para outro dia e tudo. E aí ele tinha que ter relação, ela não estava pronta para relação sexual, e todas as vezes ela tinha relação, era um estupro conjugal, e depois ela disse que precisava recorrer a ginecologista porque tinha várias lesões na parte da genitália, né, por conta desse estupro. Então, era o marido. E ela tinha que estar pronta, porque o papel da mulher é servir, né? Então, se ela não serve, ela não é minha esposa. E aí eu vou buscar fora, e você é a culpada porque eu estou te traindo, né? A gente ainda é culpada por o homem adulterar. Então, tudo isso é muito difícil nessa sociedade que a gente vive, cheia de preconceito e de machismo. E tem uma coisa que é engraçada. Como eu viajo muito pelo... É engraçado no sentido de ser mais do Nordeste que a gente fala isso. Eu tô te falando,
Primeiro foi o cachorro, depois moto, agora é o funk passando. É assim. Existe uma coisa que acontece não é só no Nordeste, não. Sou nordestino, né? Sou de Pernambuco, mas a maior parte da minha vida foi aqui no Rio. E aí, viajando, eu vejo isso no Sul, eu vejo isso aqui, eu vejo isso em São Paulo, eu vejo tudo que é lugar, vejo isso no Centro-Oeste. E aí, por incrível que pareça, hoje eu tive uma live, uma reunião, com grupos de Porto, Lisboa, Bragança, em Portugal, em Madrid e Barcelona, na Espanha. E eles falaram que realmente comida, ninguém passa fome, porque tem, mas violência doméstica tem muito. E a mulher tem vergonha, porque é um país, sei lá, da Europa, primeiro Uhum. mundo, então tem vergonha. E aí as casas de Fátima que estão sendo abertas lá vão assumir esse papel de apoio com um psicólogo e advogado para ajudar a sociedade lá na Europa com esses casos de violência doméstica, né? Então, assim, você vê que não é só aqui no Brasil, é em todo Não, mundo. tem um documentário no Netflix, rapidinho, não tô cortando, que é importante, é informação que fala sobre a questão da violência justamente em todos os países. E a Índia, né, vários países em que a mulher, ela sai do trabalho, ela é perseguida, tem lugares que tem homens já esperando para ter relação sexual, né? Relação não, estupro. E aí, em vários países a gente acha que isso só acontece aqui. Claro que o pico, o nível, né? O Brasil estava no pico, né? No ranking, que estava acho que no quinto lugar na pesquisa. Mas outros países aí sempre tem. Porque, como a gente falou no início, é uma questão que já vem de milênios, né? Da cultura. E a gente tenta quebrar isso. Só que agora, como tem celular, né, a gente tem mais acesso, porque as pessoas tiram foto, tira print, denuncia, tem câmera, né, em elevador, tem câmera na rua, é mais fácil para identificar. Mas, assim, sempre aconteceu. E agora, depois que a mulher ela consegue estudar, ela consegue ter uma profissão, ela consegue ter, às vezes, o salário até maior do que o próprio parceiro. Tudo isso é motivo de, né, fúria, de raiva, e tem que descontar. É horrível. Vou pedir um favor aqui a Claudinha, que ela é minha amiga, que ela está aqui nos ouvindo, porque eu estou sem relógio, então não sei quando. Tá tão boa a conversa, então se preocupe também não, Vanessa. Ela vai avisar. Quando faltar aí 10 minutos, Claudinha, você fala, tá? Não se preocupa não, para eu não me preocupar também com isso. Deixa eu te fazer uma É, pergunta. Que tá tão bom, né? Vai formando as pessoas, estou vendo só os coraçãozinhos. Eu já falei, Claudinha. Ô, meu amor. Claudinha Vaz, ó. É Claudinha Vaz. Claudinha Vaz para onde? É a piadinha dela. Que o nome dela é Claudinha Vaz. Quando faltar 10 minutos, me avisa, minha amiga. Obrigado. Muito bem. Você falou aí sobre plano de segurança, né? Ah, qual a importância da mulher em situação de violência construir um plano de segurança? Como é que funciona esse plano de segurança? toda, né? Essa é uma parte bem importante que a gente precisa. Quando uma mulher está na situação de violência, ela fica muito preocupada, né? Para onde é que ela vai? Se ela vai ter dinheiro para se manter? Se essa pessoa vai encontrar ela, né? Então, assim, tem muitos pensamentos aí que acometem essa mulher. Então, é muito importante traçar um plano de segurança. Esse plano de segurança, ela vai ver, né? Por exemplo, tem uma amiga ou um familiar, alguém que sabe dessa situação, a mulher pode estar avisando. A gente orienta, né? Que ela busque esse apoio. Ela vai e avisa, olha, eu vou precisar de você, me ajuda. Aí ela vai levando peças de roupa, né? Por exemplo, que ela vai precisar na bolsinha uma coisa pequena, né? Que esse violentador não veja, seja um pai, seja um companheiro. E aí ela vai levando, né? Documentos dela também, porque vai precisar. Leva também um papel com números de emergências, com número de pessoas que ela pode estar entrando em contato para pedir ajuda. Por quê? Né, o abusador, né, o violentador, ele vai ficar atento,
Ele vai deixar ela presa mesmo em um cárcere privado na própria casa. Então, ela precisa dessa estratégia, porque vai que ela diz, vou comprar um pão, né? Vou fazer alguma coisa que ele permita. Sim. Aí, nesse momento, ela vai e executa o plano que já foi traçado. Esse plano, ela tem que pensar que transporte é que ela vai usar, se ela vai de táxi, se vai de Uber, se vai de coletivo, se vai de motoboy, né? Ela tem que pensar tudo isso antes, porque tem que estar tudo bem amarradinho, tudo bem traçado para que esse plano de fuga, né, dê super certo e ela consiga se libertar. Então é muito importante que essas estratégias, né, fique tudo organizadinha, que ela saiba o local onde ela vai ficar. Saiu essa semana, eu ainda não li, não posso falar com prioridade, que agora no Covid, né, muitos casos de violência contra a mulher, e aí eles vão dar um suporte, estava tendo a votação de casos de abrigos, onde essa mulher pode estar indo, né? Então, assim, eu não sei falar muito bem, porque eu ainda não tive tempo para parar para ler, né? Mas tem aí esse suporte que estão oferecendo. Mas é importante que a gente busque. Eu sei que você que pode estar assistindo essa live, tem sempre alguém que a gente vai buscar, né? Que a gente pode contar. E nesses casos a gente precisa falar, né, para alguém que você confie, porque porque assim, Fernanda, também tem um problema. O abusador, ele diz para a mulher que ela tá sozinha, que ninguém vai ajudar ela, que quem é ela, que ela não tem valor, que ninguém gosta dela, que quem é que tá com ela? Não tem ninguém, né? Porque ele afasta ela, né? É tudo bem traçado. Ele primeiro afasta ela de todo mundo e depois ele diz que ela não tem ninguém. Então a mulher também fica com medo de não conseguir ter ajuda. Por isso que é importante ter esses símbolos, né, de um coração, de uma toalha na porta, de alguma coisa, e ajudar ela nesse momento de fuga, oferecer ajuda tanto na questão financeira como um local para ela ficar, ajudando, guardando os pertences dessa mulher também. Então é muito importante que a gente ajude nesse sentido. Aí o plano de segurança, ele é baseado, né, no estilo de vida de cada pessoa. Tem gente que vai ter dinheiro para conseguir sair, tem gente que não vai ter. Aí a gente vai trabalhar de acordo com a demanda de cada pessoa. No caso aqui no bairro, é um bairro pobre, então as pessoas não têm esse dinheiro, não têm essa condição de fugir com facilidade. E o mais esdrúxulo dessa história é pleno 2020. A gente ter que debater algo como se fosse uma coisa para resolver de urgente, porque assim, é uma coisa triste que a pandemia, mal comparando, a pandemia, ela veio como uma forma que era para nos unirmos. Piorou. E aí, principalmente com a violência doméstica, piorou essas coisas, né? É muito triste, é muito difícil isso mesmo, mesmo, e é uma coisa covarde. Eu, particularmente, tenho um posicionamento. Eu sei que estou me formando em psicologia e até já fiz iniciação científica no CAPS, mas no meu caso foi com psicóticos e não com mulheres, né, violentadas. Mas é duro o que eu vou dizer, mas eu penso assim, não estou julgando a mulher que se prostitui, mas hoje, com R$ 20, R$ 30 em alguns bairros do Rio, o homem, ele tem uma mulher para ter uma relação. Não há motivo para estuprar uma mulher. Isso no caso dos estupros. Não há motivo, não há que justifique. Eu não consigo entender isso. Então, assim, tem pessoas que querem defender, que vai se ressocializar, essas coisas. Mas eu não consigo entender isso. Não há porquê, não há. E, em regra, os homens que agridem mulheres também, desculpe assim se é só um desabafo. Normalmente os homens que agridem mulheres são muito covardes. Eles são Sim, incapazes de levantar a mão para um outro homem. Incapazes sim. de olhar de cara feia para o outro homem. Então eu vejo muitos amigos meus policiais falarem isso. Que quando o estuprador é pego, choram, choram, que nem criancinha lá pedindo desculpa. Mas a mulher que foi agredida, né? Você me perdoe, isso é uma coisa absurda, né? E em relação a isso que você falou, ah, quais. A gente vê algumas consequências. Que mais de consequências você falaria em relação dessa violência sofrida pela mulher? Rapidinho, só para a gente fechar a outra Ah, pergunta, acho que aqui.
de questão de informação, né, que tem o número, né, o 180, que a mulher ela pode estar ligando. Tem lugares que o 180 não vai funcionar, então você tem que ligar para a polícia mesmo da região, né, que geralmente acho que é 190, para dar o suporte. Tem a Casa da Mulher Brasileira, tem as delegacias especializadas na mulher, né, tem centro de referência também que pode estar sendo solicitado. O sinal que eu falei também, que é importante ter um sinal entre as pessoas do meio daquela mulher, seja do bairro, seja de amigos, para poder identificar que ela está precisando de ajuda. O juizado de violência doméstica, né, e familiar, buscar promotoras especializadas nesses casos, porque vai ter, né, uma sensibilidade maior, que a gente sabe que tem, quando a pessoa estuda aquilo e busca aquilo, ela vai poder te ajudar mais ainda. Né? Tem o Ministério Público também, tem as unidades móveis de atendimento da mulher, mas isso vai ser de acordo ao lugar. Né? Aqui mesmo não tem, Serrinha. E buscar ajuda dos vizinhos, né, de amigos, deixar sempre os documentos fáceis, como eu falei, o CREAS, o CRAS, todos esses órgãos, né, podem estar ajudando vocês nesse momento que vocês estão precisando de ajuda e não sabem. A questão do telefone nem sempre vai poder usar, né, mas aí o sinal, eu acho que é bem importante o sinal. Né? E queria lhe agradecer também, Vanessa, pelo seguinte, depois de você ter aceitado, eu tomei liberdade de conversar com algumas pessoas. Até o pessoal da equipe, da nossa equipe, entrou em contato com algumas pessoas. Então, semana que vem, eu falo com uma advogada, ela é presidente de uma OAB, vamos falar sobre isso, e estou aguardando a resposta de uma delegada do NEAM, que trabalha um núcleo, né, específico para atendimento à mulher, para a gente falar sobre isso. Então, agradeço, porque a partir de você abriu um campo de discussão imensa. E também eu falo para as mulheres que estão aqui assistindo e vão assistir depois no YouTube, no Facebook, que vocês podem falar com a Vanessa, pode conversar com ela depois, ela é psicóloga, trabalha com isso, pode atender. Tem atendimento online também, não tem, Vanessa? Sim, agora eu não atendia, mas depois da pandemia me cadastrei lá no EPSI para estar atendendo, porque né, a gente não pode parar, né? A saúde mental é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E aí tem pessoas do Brasil todo, do mundo, né, poderão falar contigo. Desculpa, eu lhe atrapalhei, por favor. Não, era isso mesmo. Eu vou continuar a sua pergunta, né? Que foi as consequências da violência, né? Existem várias consequências, isso vai variar pessoa para pessoa. Mas, assim, tem estudos aí que comprovam que uma das consequências é a questão do abuso de álcool, é a questão de traumas, vários traumas, tanto traumas físicos, né, quanto traumas psicológicos, porque às vezes a mulher ela acaba tendo algumas fraturas, né? Eu já tive casos da mulher perder todos os dentes, de quebrar, né, membros, né, braço. Então, assim, tem várias alterações psíquicas também. A mulher acaba desenvolvendo alguns toques, algumas manias. Em relação ao trauma, ele vai desencadear diferente de pessoa para pessoa. Então, assim, o desenvolvimento cognitivo dessa mulher, a autoestima, a autonomia, né, vai variar muito. Inclusive, tem casos que levam até suicídio, né? Tem mulher que não suporta aquela dor, que ela não aguenta mais, que ela não vê saída, e aí tem tentativas de suicídio, e outras chegam realmente a cometer o suicídio. Então, tem impactos econômicos na vida daquela mulher, porque tem alguns casos que tem a violência patrimonial, onde o cara arrasa com a vida da mulher, né? Então, assim, são várias alterações, inclusive essas consequências, elas não só acometem a mulher, mas as crianças que vivem naquele ambiente, né? Então, essa criança vai se tornar um adulto que, se ela não se tratar, ela também vai levar todas essas consequências dessa violência. A família também vai sofrer bastante, pais e mães daquela mulher. Então, é muito impactante, muito impactante. Tem consequências até na vida sexual daquela mulher. Tem mulher que o trauma, ela não consegue mais ter relação sexual, mesmo que ela tenha um parceiro que seja alguém que esteja trazendo para ela, proporcionando um momento de bem-estar, estejam se dando super bem, mas ela fica lembrando, né, se foi estrupada pelo pai. Então, assim, se essa mulher tem filho
e ela foi estrupada, né? Aí ela fica achando que a criança dela também vai ser e acaba ficando neurótica, não deixando a criança ficar perto de ninguém. Então, assim, são muitas, são diversas as consequências que esse tipo de violência, né, contra a mulher causa na vida da mulher. E é um absurdo, assim, porque são coisas completamente que poderiam ser resolvidas e feitas de outra forma, né? Que poderia se agir de outra forma, que não pudesse chegar a esse ponto, é uma pena. O que me dá esperança nisso tudo é que diálogos e discursos como esse que possam ser realizados e que possam ser feitos muito mais para essas pessoas que acessem psico underline saber, né? Vão lá no meu Instagram, sempre tô trazendo. Essa semana mesmo eu promovi a Semana da Autoestima, que eu botei uma caixinha lá e muitas mulheres pediram para falar sobre autoestima, né? E semana que vem eu vou falar de relacionamento, porque quando a gente fala de relacionamento, né, ter um parceiro, ter uma parceira, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente precisa entender o nosso valor, ter uma percepção de autoestima, porque a autoestima ela é algo que oscila, né? A gente não vai ficar bem o tempo todo, mas assim, é preciso que a gente trabalhe a nossa autoestima, que a gente trabalhe a nossa autoimagem, que a gente consiga entender do que somos merecedores, para estar em um relacionamento onde você aceita tudo que o outro te dá, onde você se diminui Sim, para caber na vida do outro, onde só o que importa é a individualidade daquele outro que eu estou me relacionando, né? Se eu só vivo para a família daquele outro, se eu só faço tudo que ele gosta, então se eu me anulo, eu estou em um relacionamento que não é saudável para mim e que vai repercutir na minha autoestima, que vai repercutir na forma como eu me percebo e como eu percebo, né, a situação à minha volta. Então, quando a gente fala de uma mulher em situação de violência, ela vai perdendo essa identidade, ela vai perdendo essa consciência que ela tem em relação a ela, né? Em relação a como ela percebe o mundo, ela pode ficar decepcionada. A perda de identidade é bem grande, porque o outro diz: você é burra, você não sabe nada. Por que você está falando? Cala a boca. Então, assim, diminui aquela pessoa, ela perde a voz dela, ela não pode falar mais nada, né? Então, assim, quando eu vou para um trabalho, eu já fico, não, eu não vou falar aqui, não. Fala, é sua sugestão, né? Tá lá na equipe, a pessoa não fala porque em casa alguém disse que ela não sabe nada. E aí ela tem essa identidade construída pelo outro e não por ela. Então, tudo na nossa vida é preciso que a gente se autoavalie, que a gente faça essa autoanálise. E nem sempre a gente está na saúde mental necessária que a gente precisa estar para poder fazer esse tipo de análise. Então, a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar suporte. Se a gente não tem condição de pagar um psicólogo, existe atendimento social, né? Existe o CAPS, existe, né, as plataformas da saúde da família, da saúde da mulher, que você pode estar pedindo para você ter um acompanhamento, para você estar participando de oficinas, de grupo, porque isso vai enriquecer, né? Vai te trazer alguma informação. Eu sempre costumo passar filmes para que a pessoa tenha insights, né? Documentários. E aí a pessoa uhum, fala, eu me vi ali. Então, assim, é muito importante que a gente tenha ajuda, que a gente tenha suporte, para a gente desenvolver relacionamentos saudáveis. Né? sim, Você não claro, pode estar em um relacionamento onde você está infeliz. claro, claro. E então é psico underline saber Isso. e a pessoa sigam lá a Vanessa para poder conhecer o trabalho dela. Já sabe que ela está cadastrada lá no Conselho Nacional e Regional de Psicologia para fazer atendimento online se necessário for. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou precisar mudar o ângulo, porque assim, essa minha perspectiva de entrevistador, eu preciso mudar um pouquinho o ângulo para a gente ver uma coisa. O assunto é delicado, mas para a gente observar, tá? E vamos supor, eu sei que é raro, não quero fragilizar o assunto, mas vamos supor que seja o contrário. O homem ele tenha uma personalidade mais não seja o habitual, seja uma personalidade mais dependente, vamos supor assim, da mulher, e aí haja agressão por parte, seja verbal, física, é raro, sei que é raro. Porque normalmente a gente vê um lado, só estou querendo
inverter para ver. Sim. Se isso ocorrer, tudo que você propôs até agora serve também para o homem, não serve? Sim, agora a Lei Maria da Penha, ela não está, né, não atende demandas no caso do homem, ela está voltada para a mulher. Mas esses sinais, essa busca, de tudo isso que eu falei, serve para o homem sim. Inclusive, tem casos que a mulher que foi vítima de violência, uma das consequências que eu acabei não falando, que eu falei são muitas, é que a mulher ela passa também a agredir um outro parceiro, que não é o que ela sofreu a violência, né? Então ela fica tão mexida, né? É uma desordem íntima dela que às vezes eu já tive casos da mulher falar: meu marido é ótimo, mas eu não consigo me controlar. Ela não batia no que batia nela, mas ela passou a bater naquele que não batia nela. Então, assim, é preciso que esse homem busque ajuda, sim, para ele poder, né, criar estratégias de como sair daquele relacionamento, porque tem mulheres que podem, né, ameaçar que vai matar o homem, perseguir ele no local de trabalho, com os amigos. Então, assim, ele precisa também ser assistido. Inclusive, até os próprios homens que violentam as mulheres, existe já plataformas para dar suporte de reeducação. Né? A Major Denise, ela diz que não é reeducação, é educação, porque quem faz isso não foi educado, porque se fosse, não fazia. Né? Concordo. Então, eles precisam ser educados, eles precisam entender por que eles estão fazendo aquilo, se tem alguma desordem, se eles presenciaram algum tipo de violência, se mexeu com isso, se tem algum trauma. Eu também penso, né, que não tem explicação para uma pessoa que agride, dependente de sexo, outra pessoa, que tenta diminuir outra pessoa. É um problema da pessoa que está executando essa agressão, ela tem que se tratar, né? Então, o homem, quando ele passa por uma violência, sendo a mulher a que está causando a dor e o sofrimento nele, ele pode sim estar buscando ajuda. E foi o que eu falei, tentando fortalecer essa autoestima dele. Eu li essa semana um artigo que dizia assim, na psicologia analítica, que o homem, ele, quando vive em um ambiente que foi a mãe que ficou maior parte com ele, né, e não o pai, ele desenvolve a afetividade, a emoção, de uma forma que, quando é criado com o pai, porque a sociedade diz assim: se você é menina, você fica com a mãe, se você é menino, você fica com o pai, para você não se tornar um gay, né? Existe esse preconceito. E Uhum. aí, os meninos que convivem com a mãe desenvolvem essa habilidade que é linda da mulher, do amor, do cuidado, da dedicação, da delicadeza. E o que é criado apenas com esse machão se torna alguém que vê a mulher só como um objeto sexual, né? De sexualidade. É tanto que muitos homens têm muita dificuldade para lidar em um relacionamento, né? Às vezes ele gosta da mulher, mas não sabe expressar aquilo, e é uma bagunça na mente dele ali, porque a sociedade ela separa. E aí são as nossas energias, né? Yin e Yang, que feminina e masculina, que é confusa, né? Porque a sociedade ela tenta separar e na realidade a gente tem que unir. Porque se a gente foi criado para ser homem, energia masculina e energia feminina, homem e mulher, pensamentos diferentes, a gente precisa se juntar para entender, para que essas forças estejam juntas, para que a mulher tenha a objetividade do homem, para que a mulher tenha essa visão de segurança. Homens que são criados mais com o pai, sai com o pai, não fica muito com a mãe, ele tem essa segurança de ir lá e fazer, de ser objetivo. Já as meninas que ficam com a mãe, ela tem uma autoestima um pouco, né, abaixo do nível, porque elas não se sentem seguras, então ela sempre está precisando de alguém. O que é que você acha disso? O que é que você acha dessa roupa? Vamos comigo, sempre precisando de uma companhia, nunca se sente completa em si, né, de estar tomando essas decisões. Então, assim, a sociedade, ela precisa entender que se existe pai e mãe, é para os dois educar, é para o homem trocar a fralda do filho, sim, né, para dividir as atividades domésticas, não tem que ter essa diferença, porque o que a gente busca no feminismo não é ninguém ser melhor que ninguém, mas é direitos iguais. E Claro. aí o que as pessoas confundem, né? Que o feminismo é igual ao machismo, né? As mulheres querem sobrepor, né, o homem. Mas o feminismo é os direitos iguais. É a gente entender que a gente tá para ser parceiro um do outro e não para um ser melhor que o outro.
Claro, é muito bonito isso. E assim, é uma pena que o tempo é curto, mas em outro momento, eu acho que eu ia querer conversar com você sobre os casos de violência em relações homoafetivas, para poder a gente debater sobre isso, né? Porque ali não tem definido quem é homem, mulher, são Sim. pessoas do mesmo sexo. Sobre essa questão, eu fui criado pela minha avó e pela minha mãe. Então, eu teria tudo para ser gay, né? Porque eu fui criado por ela, se fosse nessa teoria machista, né? Pelo Sim. contrário, e eu tenho uma personalidade forte. Vovó, tudo bem que vovó era um cão chupando manga. Vovó era dura para danar. Mas eu tenho uma personalidade forte, eu tenho um jeito de falar, porque eu tenho essa coisa de querer enfrentar a vida, as coisas que eu faço, mas nem por isso eu olho menor as pessoas que eu me relacionei, né? Muito pelo contrário. Então eu vejo para minha companheira, eu sempre briguei com ela. Você tem que estudar, você tem que ter a sua renda, você tem que ter a sua vida. A casinha simples que a gente tem é dela, está no nome dela. Até outro dia eu achei ela muito feliz, porque eu disse, olha, eu estou como pré-candidato aqui a vereador do Rio. Se eu passar, eu acho que eu consigo aí um plano de saúde bom para tu. Brinquei com ela. Aí ela fez um sorriso tão sádico assim. Aí disse assim, eu vou fazer um seguro de vida. Ela sorriu mais sádico ainda, sabe? Aí, não é brincadeira à parte, eu sempre achei isso. Eu sempre achei que a mulher, que ela é de Santa Catarina, está há 7 anos aqui no Rio. Primeira coisa foi isso, você vai ter que ter sua conta, sua vida, pegue seu dinheiro, guarde, não dependa de mim. Você não vai depender de um homem, porque minha mãe criou assim. Minha mãe criou para mulher nenhuma depender de homem. A minha filha, me desculpe o desabafo, mas a minha filha vai fazer 4 anos, mas eu já falo para ela: você não vai depender de homem, você não vai depender de ninguém, você vai depender de você. Se você quiser ficar com alguém, você fique, mas você vai depender de seu estudo, da sua vida, de tudo. Então, é uma teoria machista que não tem fundamento, não se alia na verdade, né? Eu queria dar os parabéns a uma mulher aqui muito importante, que é Berninha, mãe de Vinícius. Hoje é aniversário dela, está completando idade nova. Parabéns, Berninha. Ela Parabéns, tá Berlinda, que pediu música para ela, para a mãe dela, para todo mundo na live do Filha, não foi? eu vi. Ela, além quando tá na live, ela manda para todo mundo. Se você quiser uma assessora, né, contrate ela. Opa, é com ela mesmo que eu vou conversar. Vanessa, muito, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou deixar nesse time que a gente está, que eu acho que para algumas pessoas são muitas informações. Então, vou deixar nesse time aí para que as pessoas possam digerir o que foi dito e possam colocar em prática. Peço que entre em contato com a Vanessa. Só não chamei de doutora, só não chamei de senhora, Nada, isso não. porque, É Vanessa mesmo. mas eu sei da sua competência, sei da sua qualificação como profissional e me sinto lisonjeado de você estar aqui hoje e que as pessoas possam conversar contigo para sair, né, da sociedade desse cenário que está aí, né? Muito Com obrigado. certeza. E eu que agradeço, né, o convite e também parabenizo você, porque é muito importante a gente abraçar causas sociais como essa, causa que a gente sabe que impacta, né, em todos os contextos. A gente que está inserido na sociedade, a gente sabe que uma criança que ela presencia a violência em casa, ela vai para a escola e ela vai ter prejuízos, né, emocionais que vai interferir no cognitivo, na aprendizagem dela. Então, assim, a violência, ela não só afeta, né, a mulher, ela afeta a família, ela afeta os filhos, e os filhos vão para a escola, né, e aí vai ter uma desordem, né, na sala de aula por algum motivo, que essa criança não está bem. E a gente sabe que criança ela é muito corpo, elas expressam bastante. Então, se ela viu alguém batendo, comportamento modelo, ela vai repercutir, né? Reproduzindo esse comportamento em sala de aula. Então, a gente sabe que
para a gente diminuir esse número de violência, a gente precisa educar desde cedo, como você falou, de empoderar a sua filha, a gente também tem que educar os meninos, né? Dizer para eles que mulher, ela é uma pessoa tão importante quanto ele, que não tem problema de vestir rosa, que não tem problema de a menina tá de azul, né? Quando eu estava atendendo criança, a gente trabalha muito com lúdico e aí a massa de modelar tem as tampinhas coloridas. Aí uma criança veio para mim, tia, rosa não, rosa é de menino. E aí eu fui explicar para ele que não era assim, que todo mundo poderia. Eu falei, olha, o céu é azul. E quem é que está abaixo do céu? Menina, menino. O verde está no meio ambiente, as flores. Expliquei para ele que as cores eram só cores. E que a gente tinha que estar sempre junto com a menina, porque a menina também é importante, porque o menino também é importante, que são amigos, que a gente tem que cuidar dos nossos amigos, que não se separar deles, porque um é menino e o outro é menina. Então, assim, esse trabalho de educação tem que vir desde as crianças, né? Ah, isso é de mulher, isso é de menino. Tem uma amiga minha mesmo que ela fala, minha filha queria brincar com aqueles material de ferramenta. Aí ela foi lá e comprou para a filha. Aí a mulher na loja, mas é menina, você vai levar? Ela falou, não, eu vou levar se ela quer brincar. Então, qual o problema de uma criança querer brincar de carrinho, uma menina querer brincar de carrinho e um menino querer brincar de boneca? A gente acha que isso vai repercutir na opção sexual daquela pessoa e é preconceito o tempo todo, né? Então, é muito, muito importante que a gente tenha esse olhar de educação desde a primeira infância. Porque as crianças vão se tornar adultos, né? E aí elas precisam estar preparadas. E eu brigo, viu? Eu brigo muito. Teve um rapaz que chegou aqui e fez assim, ah, quando meu filho, isso estava próximo, minha família próxima, veio aqui na casa de Fátima, disse, ah, quando meu filho estiver maior, eu vou levar ele num puteiro, né? Falou assim. E vai pegar todas as meninas e tal, disse, olha, a partir de hoje eu não quero contar com seu filho com a minha filha. Porque isso não é papel de homem. Isso não é papel de homem. Eu falo, eu não concordo com isso. Eu acho que assim, se a gente fica calado, a gente é conivente com o erro. Que tipo de homem vai ser essa criança? Ele pode até mudar o pensamento dessa criança, mas é muito difícil. Então vai seguir achando que é normal fazer esse tipo de coisa. E não é. A gente tem que dar opinião, tem que ter posicionamento para poder ajudar também. Vanessa, muito, muito obrigado, muito obrigado. Deus lhe abençoe, viu? E Eu que sucesso em agradeço. tudo que você faça, viu? Deus nos abençoe. Boa noite a todo mundo. Obrigada aos espectadores que nos assistiram. Um abraço. E que a gente possa, né, estar nessa corrente aí de ajuda para essas mulheres maravilhosas que precisam ser empoderadas e assumir a sua saúde mental e física, sem deixar que ninguém afronte elas, machuque elas, porque elas merecem também estar na sociedade com a dignidade e integridade que merecem. Muito obrigado, muito obrigado. Beijo.